E aí, turma boa da Escola Maria Dolores, estamos juntos aqui para essa videoaula do projeto Professores e Alunos Conectados. Hoje falando aqui para a turma do sexto ano. Hoje no sexto ano nós iremos trabalhar o assunto misturas e combinações. Então nós temos aqui o nosso resumo, ok? Então vamos trabalhar um pouco aqui o nosso resumo. Misturas e combinações. Mistura. Então nós temos aí que a definição de mistura como uma associação, ou seja, a união, a junção de duas ou mais substâncias em quaisquer proporções, ou seja, em qualquer quantidade, na qual cada uma mantém suas propriedades, cada uma tem suas características, mantendo elas. Essas substâncias podem ser separadas em processos que a gente vai falar aqui mais na frente. Tipos de mistura, nós temos aqui relacionado dois tipos de misturas, certo? Nós temos as misturas homogêneas, ou seja, possui um único aspecto visual, ou seja, nós dizemos em termos de química, né, de ciência, né, possui apenas uma fase, né? Você observa apenas uma coisa, um aspecto. Exemplo: água mais açúcar dissolvido, né? Então, você dissolvendo o açúcar na água, você vai ver como se só tivesse a água, ou seja, só vejo uma substância. Então, nós dizemos que aí é uma mistura homogênea, ou seja, ela possui uma fase apenas. As misturas heterogêneas possuem mais de um aspecto. Eu consigo identificar mais de uma substância só olhando para aquela mistura. Exemplo: água mais óleo mais areia. Eles apresentam mais de uma fase, porque eu posso identificar, eu posso observar. Eu estou vendo a água, eu estou vendo o óleo, porque ele não se mistura com a água, e eu estou vendo a areia, que ela não se dissolve na água, ou seja, apresentam mais de uma fase. Então nós temos aqui como exemplo em imagem, né? Nós temos aqui a mistura de água e sal, aonde eu vejo apenas um elemento, mas na verdade tem uma mistura. Então, como eu identifico apenas um elemento visual, eu tenho apenas uma fase. Então, a mistura homogênea. Já na heterogênea, nós temos aqui a mistura óleo e água. Como ele óleo não é solúvel na água, eu consigo identificar, eu consigo ver duas fases. Eu consigo ver a fase da água e eu consigo ver a fase do óleo. Então nós dizemos que temos uma mistura heterogênea, ok? Vamos lá para a segunda parte. Separando esses componentes, ou seja, a separação dos componentes das misturas heterogêneas. Ou seja, aquelas, vamos voltar aqui, que eu consigo identificar as substâncias, certo? Separadamente, eu tenho mais de uma fase. Então nós temos que, primeiro caso, mistura sólido com sólido, duas substâncias sólidas. Eu posso ter o processo da escolha ou catação. Manualmente eu vou lá, né? Eu tenho aqui pedra e, por exemplo, pregos. Eu posso ir lá e estar catando, separando as pedras dos pregos, ok? Nós temos também o processo de peneiração, onde eu uso um equipamento que a gente chama de peneira, né? Bem conhecida nossa aí, do dia a dia. Então, na peneiração, você deixa passar aquele substância sólida mais fina, né? Com menor volume, ela passa pela peneira, enquanto aquela de maior volume fica na peneira. Então, nós temos aí a separação nesse caso aí. Se eu tiver uma substância que não é metálica misturada com outra que é metálica, né? Eu posso separar as duas através da atração magnética, o uso de um ímã. Eu tenho, por exemplo, serragem, né, pó de madeira, quando eu serro algo de metal, um ferro, vai cair aquela limalha de ferro, né, aquelas lascazinhas de ferro, bem fininhas. Ah, mas está tudo misturado. Como fazer para separar? A catação vai demorar e eu posso não separar direito. Eu passo um ímã, a atração magnética vai separar a parte metálica da parte não metálica. Ou seja, nós temos aqui a atração magnética utilizando-se os ímãs. Se uma substância é mais leve, a outra mais pesada, eu posso utilizar a ventilação, né? Pó de madeira e areia, por exemplo, o pó de madeira é mais leve.
Então, na ventilação, o uso de vento, né, um ventilador, um assoprador, alguma coisa, a ventilação leva aquela substância mais leve e deixa aquela mais pesada. Nós temos também o caso da sublimação, certo? Ou seja, o que é isso, a sublimação? Quando um dos componentes sofre sublimação, ou seja, ele passa do estado sólido pela temperatura, vai aumentando a temperatura, e aquela substância vai do estado sólido direto para o gasoso sem passar pelo líquido, certo? Nós temos aí o exemplo do iodo, né, que ele evapora automaticamente, né, do seu estado sólido para o gasoso. O benjoim, que é uma resina retirada de algumas espécies de plantas, usada na fabricação, por exemplo, de incensos, cosméticos, usado na farmácia contra, por exemplo, bronquite, né? É um expectorante. Então tem várias aplicações de benjoim. E a nossa famosa naftalina, aquelas bolinhas de naftalina. Imagine só, se eu jogasse aquela bolinha de naftalina lá no guarda-roupa e ela passasse primeiro do sólido para o líquido, depois para o gasoso. Iria molhar todo as roupas, né, que estão lá. Então a naftalina, o benjoim e o iodo são substâncias que passam do estado sólido direto para o gasoso sem passar pelo líquido, ou seja, sofrem sublimação. Então, quando eu tenho essas substâncias misturadas, combinadas com outras que não sofrem esse processo, eu posso separar simplesmente aumentando a temperatura, ok? Vamos lá. Misturas sólido com líquido, ok? Nós temos sólido e líquido, nós temos o processo da decantação, ou seja, nós temos aqui o processo conhecido, né, nos interiores, onde você tem escassez de água, tem os poços artesanais. Ah, mas esse poço aqui eu tirei a água, ela está barrenta. Como é que eu vou separar a água líquida do barro que é sólido, está tudo misturado? No processo de decantação, eu deixo aquela mistura em repouso, ou seja, quietinha lá no seu cantinho, e com o passar do tempo eu vou poder perceber que as partículas de barro, que são mais pesadas, que a gente chama de mais densas, né, do que a água, vão se acumulando no fundo do recipiente. Então a decantação é você deixar a mistura de sólido e líquido em repouso e, obviamente, o sólido, como é mais denso do que o líquido, ele vai para o fundo do recipiente. Mas eu quero acelerar, né? Por exemplo, eu tenho uma centrifugação. Eu não vou esperar 1 hora, 2 horas para que a decantação aconteça. O que é que eu uso? Eu uso um equipamento chamado centrífuga, que é o processo, por exemplo, utilizado para você separar a parte sólida da parte líquida do nosso sangue, certo? Então, essa máquina, você coloca o recipiente nela, ela gira em alta velocidade, forçando a parte sólida a ir para o fundo muito mais rápido, certo? Então, nós temos aí a centrifugação. E a filtração também é utilizada para sólido e líquido, aonde você tem o uso de algum material que retenha essa parte sólida e deixe passar o líquido, né? Por exemplo, nós temos aí o filtro de papel para coar o café. Nós temos aqueles filtros de papel que deixa passar o líquido e retém a borra do café, a parte sólida, certo? Temos os filtros de porcelana, que também exercem a mesma função, que eu vou filtrar a água que eu vou colocar dentro daquele filtro para do outro lado sair apenas a água e as impurezas ficar dentro do filtro. Terceiro, nós temos mistura sólido com gás. Sólido com gás, a gente tem os mesmos processos, você deixar em repouso, tem a decantação, e nós temos a filtração, por exemplo, nos aspiradores de pó, né? O aspirador de pó vai sugar o sólido e o gás, porém, vai deixar, através de um filtro, vai deixar o ar passar e sair do aspirador e vai guardar apenas a parte sólida, o pó, certo? Então, na filtração do ar, né, de gás com sólido, o exemplo mais prático aí é o aspirador de pó, ele suga, além do pó, da poeira, a parte sólida, suga o ar, que é mistura de vários gases. Dentro dele tem um filtro, deixa passar o ar com os seus gases e retém
a poeira, a areia, né, o pó, que a parte sólida vai ficar presa dentro do filtro dele, ok? Seguindo aqui, nós temos a separação dos componentes de misturas homogêneas, como é o caso aqui da água e o sal. Como fazer essa separação, já que eu só vejo uma fase apenas, só vejo uma coisa ali no recipiente. A mistura líquido com sólido. Bom, se eu tenho ali a mistura líquido com sólido, eu posso utilizar, por exemplo, o uso de temperatura, calor. Aí eu vou ter a evaporação, certo? A parte líquida sai e a parte sólida fica. O líquido evapora mais rápido do que o sólido. O sólido, para derreter, para virar gás, precisa de altas temperaturas, ok? Então nós temos aqui destilação simples. Nós podemos pegar a água e o sal e através de um sistema chamado destilador, certo? Aonde você aquece a mistura de água e sal. Como a água vai evaporar primeiro do que o sal, a água vai passar em forma de gás e eu vou esfriá-la do outro lado do meu sistema. Como o sal vai demorar e vai precisar de mais calor para evaporar, a água evapora primeiro, eu vou obter a água pura de um lado e o sal vai ficar no outro recipiente, certo? Mistura líquido com líquido. Aí você usa a destilação fracionada, fração, partes. Como eu vou ter, por exemplo, água e álcool. Como obter, já que são dois líquidos, certo? Fracionada, eu aumento a temperatura, o líquido que evaporar primeiro, eu vou ter ele primeiro no outro recipiente. Aí eu separo. Continuo aumentando a temperatura e vou separando um líquido de outro. Ou seja, destilação fracionada para líquidos que tenham pontos de ebulição. A temperatura que ele passa para o estado de gás, de vapor. Ok? Lembre que, nas combinações químicas, os componentes estão em proporções definidas. Ou seja, nós temos em partes, quantidades definidas. E formam substâncias puras compostas, ou seja, substâncias da união desses dois, ou mais, né? Os componentes das combinações perdem as propriedades e não podem ser separados por processos físicos, somente por meio de reações químicas. Ou seja, aqui nós fizemos uma reação, né, da destilação, fizemos uma reação para que forçasse a separação deles. Ok? Então, nós temos aqui mais exemplos, né? Decantação de óleo com água. Eu posso misturar com a colher, mas se eu deixar em repouso, o óleo, como é mais leve, nós chamamos menos denso, ele vai ficar acima da água e a água, como é mais densa, mais pesada, vai ficar abaixo. Nós temos aqui a decantação da água barrenta. Ela tem uma cor só, mas se eu deixar ela quietinha, com o passar do tempo, ela vai mudando a sua cor, porque a parte sólida, que é o barro, vai ficando no fundo do recipiente, até chegar ao ponto que, na parte de cima, eu vou ter a água mais pura possível, né? Mais limpa, que a gente pode dizer, né? Mais limpa possível, e o barro vai ficar acumulado no fundo do recipiente. E aqui nós temos o exemplo de filtração, né? Eu estou usando aqui um funil, dentro dele eu coloco um papel, por exemplo, que a gente faz para coar o café, aqueles papéis próprios, né? Aonde essa mistura vai passar por esse funil, mas primeiro vai passar por esse filtro, no caso de papel. Vai deixar o líquido menos denso passar e o sólido que está misturado dele vai ficar retido aqui, ok? Então nós temos aí a explicação de hoje. Você tem a nossa atividade, o que é a mistura, né? Como você distingue uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea? É a nossa segunda questão. Terceira, se você tivesse uma mistura de lentilha e grão de bico, de que maneira poderia separar os componentes da mistura? Primeiro eu tenho que saber, eles são o que? É sólido com líquido, sólido com gasoso, líquido com gasoso?
pelo tipo da ligação aqui da nossa mistura, aí você já vai matar aqui essa questão. Suponho uma mistura de limalhas de ferro e areia, aqueles lascazinhas de ferro que eu falei. Quando eu serro uma barra de ferro, vai cair naquelas pontinhas, né? Limalha de ferro. E areia. O que você faria para separar um do outro? O benjoim é uma resina extraída de plantas asiáticas. Se você adquirisse um benjoim com impurezas, essa resina viesse com misturas com alguma sujeira, o que faria para torná-lo puro? Para ficar só com a resina limpa. Em que consiste a decantatação? Ou seja, o que é uma decantação? Ok? Aí você volta para cá, nós temos a 7. O que é a destilação simples? Uma pergunta. E a destilação fracionada? Então, notem que nós temos duas interrogações, precisa de duas respostas. Uma para a simples, outra para a fracionada. Complete as seguintes frases. Então, nós temos aqui um espaço. Obviamente, nós vamos ter alguma parte aqui para ser colocado. É a associação de duas ou mais substâncias em quaisquer proporções. Então, o que é isso que a gente está definindo? Na B, a mistura que apresenta um único aspecto, uma única fase, denomina-se, ou seja, chama-se, está aqui o pontinho. Então, cuidado aí com o PDF, né? Porque as pontuações estão bem fininhas, então está aqui o ponto final. A mistura, fulano de tal, apresenta mais de um aspecto. Então, como a gente chama uma mistura que apresenta mais de um aspecto? Qual o nome dela? A mistura homogênea é também chamada, pontinho. Cada aspecto da mistura heterogênea denomina-se, cada coisa que eu consigo ver, né, cada substância que eu consigo identificar, a gente chama de pontinho. Então, nós temos aqui, na 9, todas as águas com as denominações a seguir podem exemplificar soluções de sólido em um líquido, exceto, ou seja, nossos 5 itens representam, né, soluções, líquido em um sólido no líquido. Mas uma delas, exceto, apenas uma delas, não representa o que está sendo dito aqui. Qual será? Ok? Na 10, indique qual das misturas a seguir é sempre um sistema homogêneo nas condições ambientais. Uma dessas combinações, né, uma dessas misturas, vai ser sempre homogênea. As outras serão heterogêneas. E aí você tem assinale a alternativa correta. Então você tem o item A, o item B, o item C e o item D, o item E. Para colocar, né? Voltando aqui, assinale a alternativa correta. Apenas uma está correta. Marca um xizinho, apenas em um em cada opção. Ok? Associe, quer dizer, eu vou colocar item A, substância pura e simples. Quem é? Pronto. B, quem é uma mistura homogênea, vou lá e associo B. É a mistura heterogênea, vou lá e associo C. E substância pura composta, associo D. Ok? Cite 3 diferenças entre mistura e combinação. Beleza? 3. 14. Você está diante de um recipiente com água e areia. Cite 2 processos, 2 maneiras que você pode utilizar para separar os componentes dessa mistura, água e areia. E a nossa 15, para fechar, você tem uma mistura de água, sal de cozinha e areia. O que você faria para separar o sal de cozinha da areia? Ok? Então, é isso, galerinha, ok? Nós ficamos por aqui. Fechamos aí a nossa aula de hoje. Dê uma lida novamente aí no PDF, nosso conteúdo. Se for o caso, reveja nossa aula de hoje. Mãos à obras. E é isso. Valeu!